Olá, eu sou a Doutora Gaia e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre reality show. Big Brother Brasil 2026 acabou, mas tu tá sabendo? Lançaram um novo. Boninho, o ex da Globo, lançou Casa dos Famosos. E o que eu tenho a ver com isso? Eu sou Doutora Gaia, especialista em negociação e também advogada. E vou falar um pouco com você sobre as implicações contratuais de quem entra num reality show. Bora lá? Você sabe, né? Todo participante de um reality show, antes de entrar, assina um contrato. Não é qualquer contrato, é o contrato. Tem muitos detalhes naquele tipo de contrato que é óbvio que na chamada pro reality show ninguém vai explicar. São a tal das letrinhas miúdas. E é sempre necessário ler com atenção, porque tem participante que só acaba entendendo o poder daquela cláusula quando já está dentro da casa. E o que é mais interessante é que isso não fala apenas sobre reality show. É a forma como as pessoas assinam contratos todos os dias sem nunca ler, sem nunca prestar atenção nos detalhes ou pior, sem muitas das vezes chamar um advogado. Já pensou fazer uma cirurgia sem um médico? Por trás das câmeras existe um comportamento jurídico que já foi pré-determinado e que muitos dos participantes, por muitas vezes, só sabem quando estão no famigerado paredão ou alguma dinâmica para sair da casa. Existem cláusulas contratuais que determinam qual será o papel daquele participante no reality show, qual é o tom de voz que ele pode utilizar em entrevistas pós-reality, principalmente para quem e para que canal ele pode dar entrevista pós-reality. Tudo isso muito esmiuçado e detalhado. E as letras nem sempre são tão miúdas assim. Tudo que vai ser feito dentro daquele reality show, o que vai ter de comportamento, a exposição íntima, tudo aquilo muitas das vezes está pertencendo naquele momento à emissora que contratou, que convidou aquele participante. Porque às vezes a gente coloca como se a pessoa tivesse sido simplesmente convidada, mas não tivesse um contrato para estar ali. Percebam que existe um contrato de quase uma prestação de serviço. Todos os dias, quando você vai em algum lugar, você faz um contrato, às vezes verbal. Quando você muda de uma operadora para outra, celular. Tá? O celular que você utiliza tem uma operadora de celular, Claro, Vivo, TIM. Você assina um contrato para fazer aquela portabilidade. E você lê esse contrato? Ou você acredita piamente naquilo que o vendedor está falando para você? Tudo isso que eu tô falando vai muito além de televisão. Eu tô falando de relacionamento, eu tô falando do que você faz no seu dia a dia, no seu cotidiano. E isso não tem nada a ver com as câmeras. Mas vamos falar de novo, continuar falando do reality show? O que esses contratos expõem? O que esses contratos, por muitas vezes, escondem, na verdade? Expõem para quem é da área jurídica, mas escondem para quem não é da área. É um contrato de cessão de imagem, cessão do uso da sua imagem, da sua persona, da sua voz. Tudo aquilo que você faz durante o tempo determinado naquele contrato e não é durante o tempo que aquele contrato está no ar. O contrato começa muito antes dele ir ao ar e ele termina muito depois do último encerramento do reality show. Aquilo que a pessoa vive durante o programa vai poder ser utilizado pela produção, dependendo da regra contratual, durante muito tempo. Tudo aquilo que o participante, na verdade, fez durante aquele reality show vai poder ser utilizado durante muito tempo posterior ao reality show. Você nunca viu cortes de BBBs antigos, de reality shows antigos, e a pessoa nem mais está na TV, não quer mais saber daquela vida, não quer nem mais se expor, mas ela assinou o contrato. E aquele contrato, por muitas vezes, tem um prazo longo ou um prazo vitalício. Cenas de conflito, debates, cenas que as pessoas por muitas vezes não querem mais mostrar, mas elas permitiram, através do contrato, a cessão de uso daquelas imagens. E a emissora vai usar conforme a necessidade e a publicidade que ela decidir. E isso está no contrato. Por isso é necessário uma atenção maior. Já imaginou uma briga homérica, daquelas que você tem vergonha depois que vê, mas nunca mais ser apagada, e por anos e anos a emissora voltar a utilizar aquilo ali? Tudo isso está por trás de um contrato como esse.
Entenda que a assinatura tem uma força jurídica e não adianta você dizer que não leu direito ou que não entendeu direito. Uma vez assinado, aquilo está chancelado e lá se vai a autorização do uso da sua imagem, você querendo ou não querendo mais. Mas preste atenção, o contrário do que eu estou falando também é verdade. Eu acabei de te dizer que o contrato, a assinatura, faz lei entre as partes, mas nem toda cláusula que está incluída naquele contrato e que foi devidamente assinada e rubricada por você tem validade jurídica. Aí já são outros 500. O direito brasileiro protege a pessoa que está assinando um contrato com uma outra parte de cláusulas abusivas, quer seja relação de consumo ou não. Principalmente contratos que são chamados de adesão. E o que é um contrato de adesão? É aquele contrato que não lhe foi dado o direito de discutir as cláusulas, modificar as cláusulas. O contrato ele vem engessado e a pessoa diz para você, ou você assina ou não assina. Esse contrato, ele tem um olhar diferenciado na parte jurídica, porque ele provavelmente vão ter cláusulas abusivas, afinal, você não pôde discutir aquelas cláusulas. E o problema da maioria das pessoas é que não sabe que pode questionar determinadas cláusulas, afinal, não procura um advogado. Talvez você nunca participe de um reality, nem seja o seu grande sonho e no final das contas você nem assiste reality show, mas com certeza você já assinou um contrato sem ler, na academia, de streaming ou de qualquer outra coisa. Conta pra mim. Eu vou te contar um caso que talvez você não tenha visto, mas é um caso emblemático de quem assina sem ler. Há um tempo atrás, uma médica morreu nos estúdios da Disney. Ela estava dentro do complexo, num restaurante, e ela tinha uma alergia alimentar severa. Ela avisou aquela equipe que ela tinha essa alergia, e a equipe do restaurante disse, não se preocupe, não tem nada aqui que você tenha alergia. Acabou que ela acabou falecendo, um choque anafilático, e morreu praticamente na hora. O marido dela processou a Disney e os advogados da Disney alegaram que ele não poderia processar a Disney. Agora, pasmem e presta atenção, porque até eu fui revisar o meu contrato. Que contrato, Tereza? Sabe o Disney+, aquele que você vê, o streaming, que você vê os filmes da Marvel e etc? Tem os termos de usos gerais. Nos termos de usos gerais que você geralmente aceita e não lê, porque você pode abrir uma aba nova e ler aqueles termos, né? Você costuma fazer isso? Fala pra mim. Se eu que sou advogada não li os termos gerais da Disney, pois é. Num dos termos gerais naquele Disney+, dizia que tudo que fosse relacionado à Disney, ao complexo, ou seja lá mais o que eles venderem, você tem que resolver fora do juízo, através de uma medida chamada arbitragem. Existe tribunal de árbitro, não é de futebol não, tá? E aí, esse viúvo ainda teve que aceitar essa discussão e os advogados dele estão tentando fazer essa discussão jurídica acabar, dizendo que essa regra é insana. Eu também acho ela insana, tá? Porém, todavia, entretanto, existe uma assinatura, um aceite desse viúvo. Você entendeu o perigo de você aceitar sem ler? Assinar contratos sem ler? Quando você ia imaginar que dentro dos termos gerais tinha uma pegadinha tão insana como essa, tão capciosa, já que essa palavra está em moda aqui nas redes sociais. Percebam que muitas das vezes a gente coloca isso como algo muito grande, um contrato vendendo um conglomerado de prédios, ou você vendendo uma cobertura da sua família que fica lá na Vieira Solto. Às vezes é algo que aconteceu no seu dia a dia e que pode te dar um prejuízo bem grande. Contrato é um documento de poder. Quem entende isso tem o poder em qualquer negociação. Escuta a especialista em negociação. Se você gostou desse vídeo, não deixa de me contar aqui nos comentários se você já assinou alguma coisa sem ler e se isso já gerou prejuízo para você. Não deixa de se inscrever para você também ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!